Fatos que as novatas testemunhas de Jeová desconhecem sobre a sua organização. A evidência aponta para a geração de 1914 como a geração sobre a qual Jesus falou. Assim, esta geração não passará de forma alguma até que estas coisas, incluindo o Armagedon, ocorram. A Sentinela, 15 de fevereiro de 1986, página 5, edição em inglês. Então notem, mais uma falsa profecia, uma falsa predição do corpo governante das testemunhas de Jeová, que não se cumpriu, e que as testemunhas de Jeová eram obrigadas a anunciar de casa em casa, nas revisitas, nos estudos bíblicos, nas reuniões semanais, nas assembleias e nos congressos. E, ai, da testemunha de Jeová que não pregasse isso. Ela seria considerada apóstata. Sentinela, 15 de maio de 1984, em inglês, com o tema 1914, a geração que não passará. Na capa desta revista, aparece a foto de 16 membros das Testemunhas de Jeová, que se diziam ungidos, e que, embora já bem idosos, estavam vivos nesta data. Todos estes 16 supostamente ungidos morreram sem presenciarem a vinda do reino de Deus sobre a terra, pois a geração deles passou. Eles morreram e não veio o Armagedon, conforme era anunciado pelas testemunhas de Jeová, a mando do corpo governante. Como podem ver, mais uma falsa profecia do corpo governante das testemunhas de Jeová, pois esta profecia não se cumpriu conforme foi predita. Nosso Ministério do Reino, de maio de 1968, enfatizava isso. O corpo governante disse: "Soubemos que uma família de testemunhas de Jeová venderam sua casa e propriedade e que planejam passar o resto de seus dias neste velho sistema de coisas empenhados no serviço de pioneiro. Esse é, evidentemente, um excelente modo de passar o tempo que resta, antes de findar este mundo iníquo." Notem que o corpo governante incentivava as testemunhas de Jeová a venderem suas casas e propriedades, e saírem no serviço de pioneiro trabalhando o dia inteiro pregando as supostas boas novas do reino, dizendo que isso era uma excelente maneira de passar o tempo que resta antes de findar este mundo iníquo. Qual era o tempo que restava? Este ministério do reino enfatizava: restam menos de 90 meses. Até que se completem os 6.000 anos da existência do homem sobre a terra. Raciocinem, 90 meses contados a partir de maio de 1968 são 7,5 anos, e 7,5 anos, somados com o mês de maio de 1968 é igual a 1975. Repetindo, a soma resulta em 1975. E notem que este ministério enfatizava que após estes 6.000 anos que terminaria em 1975, iria findar este mundo iníquo. Então, a profecia do corpo governante era clara, em enfatizar a data de 1975, como a data do Armagedon, e do fim do sistema iníquo de coisas. Todas as testemunhas de Jeová daquela época, entendiam assim. Será que é por isso que entenderam errado? Sem querer, o CG das TJs admite o modus operandi dos falsos profetas, explicando Zacarias 13, do 4 a 6, e citam neste livro que os falsos profetas tentam esconder aquilo que são. Mas, mesmo assim, Jeová envergonhará tais falsos profetas por fazer que as suas falsas profecias não se cumpram. Porém, mesmo assim, eles tentam se esconder e tentam disfarçar. E não é isso que tem ocorrido com o CG? Sempre dando desculpas para não admitir suas falsas profecias. Não admitem a falsa profecia de 1914. Não admitem a falsa profecia de 1975, e assim por diante. No Anuário 1980, página 23,
A sociedade deu um discurso reconhecendo a responsabilidade pelo desapontamento que alguns sentiram quanto a 1975. Alguns? Pergunta para o CG. Só alguns? Só alguns tiveram desapontamento quanto a 1975, ou todas as testemunhas de Jeová sentiram desapontamento? Todas as testemunhas de Jeová sentiram desapontamento. Então, por que o CG diz que só alguns sentiram desapontamento? Essa é a falácia da mitigação, falácia da minimização. Minimizar um erro cometido e até mesmo se fazendo de vítima, pois no mesmo parágrafo deste anuário, o CG cita o caso de Nabal e Davi, se colocando no lugar de Davi, e as TJs, no lugar de Nabal. Nabal foi uma pessoa ingrata ao rei Davi, e sendo assim, o CG tenta dizer que as TJs foram ingratas com o CG por terem ficado desapontadas com ele pelo fato da falsa profecia que o CG fez sobre 1975 ter fracassado. Ou seja, de agressor, o CG quer se passar por agredido, e as TJs que foram agredidas pela falsa profecia de 1975 passam a ser as agressoras. Percebem o truque desta falácia usada pelo CG? Percebem a falácia do CG em mitigar a falsa profecia alegando que só alguns sentiram desapontamento pela falsa profecia de 1975. Sobre 1975, vejam outro exemplo da falácia da minimização que o CG está usando na Sentinela 15 de fevereiro de 1969, página 110. Por que está guardando 1975? O que há com toda esta conversa sobre o ano de 1975? Nos meses recentes surgiram repentinamente animadas palestras, algumas baseadas em especulação entre os sérios estudantes da Bíblia. Perceberam? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. O CG jogou gasolina no fogo e disse: quem foi que jogou gasolina no fogo? Eu não fui. Será que pessoas sérias jogam gasolina no fogo? Perceberam? O CG se fazendo de vítima e jogando a culpa da crença sobre 1975 em cima das testemunhas de Jeová. Perceberam? Ele já sabia do seu fracasso da profecia sobre a vinda do Armagedon em 1914. Ele já sabia do seu fracasso da profecia sobre o fim do mundo em 1925. Ele já sabia do seu fracasso de inúmeras datas marcadas para o fim do mundo. E agora, mais sagaz e mais astuto, ele como que está dizendo que nunca especulou nada sobre 1975. E se alguém especulou, foram sérios estudantes da Bíblia que não deveriam fazer isso, pois isso é feio, e jamais o CG faria isso. Entenderam a falácia que o CG usou? O CG se faz de vítima e faz as testemunhas de Jeová se sentirem culpadas. Perceberam? O que você acha dessa estratégia usada pelo CG? Qual a sua conclusão?